Pessoal, bom dia, tudo bom? Primeiro, muito obrigado por essa oportunidade de falar com vocês sobre poluição sonora. É um tema que eu já trabalho há 7 anos aqui no escritório, que é localizado em Arraial da Ajuda, no extremo sul da Bahia. A Júlia trabalha agora com a gente, então ela acabou experimentando um pouco sobre o trabalho que a gente faz aqui e achou interessante que a gente pudesse ter um pouco desse diálogo, tá? Nós temos uma configuração municipal aqui um tanto complexa, por ser um município que é Porto Seguro, né, que lida muito com turismo, é um município que é considerado o terceiro maior leito do Brasil, perdendo apenas para Rio e São Paulo. Então a gente tem uma base turística muito grande. Toda a economia do município ela é voltada para o turismo, tá? Agora sofrendo um pouco influência do mercado imobiliário, mas ainda o carro-chefe é o turismo. Então a gente tem uma complexidade, ao mesmo tempo que você tem eventos de grande porte ali, que tem shows, eventos de casamento, você também tem hotéis que querem vender tranquilidade, que querem vender experiências, né? Você tem pessoas que moram, que é o comum de toda a cidade, pessoas que têm casas de veraneio e vêm para cá passar um mês, passar 2, 3 semanas e querem também, às vezes, tranquilidade. Então a gente tem toda essa complexidade no mesmo lugar e ainda se tratando de um município tombado e com um tombamento muito específico e diferente do que a gente vê nos outros lugares. Então quando você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, você tem lá um prédio tombado ou uma praça tombada. Então você tem aquele prédio, as características arquitetônicas daquele prédio são preservadas, ao lado pode subir ali um edifício extremamente moderno e contemporâneo. Porto Seguro, por ter sido o primeiro local onde os portugueses aportaram lá em 1500, o IPHAN, que é o Instituto Nacional do Patrimônio Artístico e Cultural, Histórico, Artístico e Cultural, ele entendeu que Porto Seguro tem uma especificidade no que se refere à sua cultura e história, tá? Então ele veio em 1973 e tombou Porto Seguro, tombou alguns sítios históricos, alguns imóveis, e ele retorna em 2000 e diz, olha, que é tão valioso a história e a cultura que nós temos no local que não dá para tombar só um imóvel, nós temos que tombar todo o município. E aí ele fez um tombamento chamado tombamento genérico, ou seja, da linha do mar 3 quilômetros para dentro, em toda a extensão de costa do município, nós temos como tombado. Então o IPHAN ele vai definindo, claro, áreas de maior interesse, mas ele, para não correr qualquer tipo de risco, né, de tombar algo, tombar uma parte e não tombar outra, ele falou, vamos tombar tudo, porque tudo é muito importante para essa cultura e para essa história, né, principalmente pela história do Brasil. Então vejam a complexidade que nós temos aqui no nosso município no que se refere à poluição sonora, né? Você tem o desrespeito ao sossego público, você tem o desrespeito à saúde humana, você tem todo o desrespeito ao patrimônio histórico e artístico, né? No que se refere a tombamento. Então você tem prédios ali que podem sofrer com a emissão de ruídos, prédios muito antigos. Você tem toda uma configuração ambiental que sofre também com a emissão de ruídos no que se refere a patrimônio artístico subjetivo, né? A ideia daquele sítio histórico em que você não tem festa perto dele, em que você não tem barulho, enfim, que você representa lá as características do primeiro século. Então nós temos uma complexidade extremamente grande no que se refere à poluição sonora. Então, dentro dessa complexidade, né, tão grande que nós temos aqui em Porto Seguro, a gente começou a estruturar algumas estratégias e para isso a gente precisou entender bem o que é poluição sonora, né? Onde é que essa poluição sonora está tipificada, quais são os limites legais permitidos, o que a gente precisa observar, como fazer as medições, como saber, como provar que realmente está existindo uma poluição sonora derivada de determinado evento, de determinada localidade, tá? Então a gente precisa partir do pressuposto de que poluição sonora é crime, um crime tipificado pelo artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, e que infelizmente a lei ela não traz o aspecto objetivo do que é poluição sonora. Então ela diz, olha, toda poluição que cause prejuízo à saúde humana é considerada crime, tá? Mas tá bom, e aí dentro da emissão de ruídos,
quando um ruído vai causar prejuízo à saúde humana. A lei ela ficou um pouco sem essa complementação objetiva do que era o limite sonoro que causa poluição sonora, tá? Então vem as NBRs, que são as normas brasileiras elaboradas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então são normas que vêm para justamente complementar a legislação pátria, né? São normas que elas são baseadas em estudo, então existe um corpo técnico no que se refere à emissão de ruídos e ele chega em determinada decisão, olha, a partir de determinado ruído começa a causar prejuízo à saúde humana, tá? NBR não é lei, tá? Então é difícil você aplicar uma NBR, né? Por outro lado, nós temos uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é a resolução 001 de 1990, em que ela diz o seguinte: no que se refere à emissão de ruídos, para que a gente saiba quando a saúde humana está sendo prejudicada e desrespeitada, nós temos que observar as NBRs, mesmo que não sejam leis. Então as NBRs não são leis, mas elas têm a sua aplicabilidade forçada por lei, tá? Por um ato normativo, que é a resolução do CONAMA, Resolução Normativa 001 de 1990. Então hoje o caminho lógico que nós temos é, você tem o crime ambiental tipificado pela Lei de Crimes Ambientais no artigo 54, você tem as NBRs 10.151 e 10.152 que trazem esses limites permitidos. Então, olha, acima de determinado limite começa a causar dano à saúde humana, enfim, dano à fauna, flora e animais, tudo que a gente tem caracterizado ali como crime de poluição sonora, né? E nós temos a resolução do CONAMA, que diz que as NBRs precisam ser levadas em consideração, os limites ali expostos precisam ser levados em consideração quando a caracterização do crime de poluição sonora, tá?